Ao longo dos seus mais de 80 anos, o Homem-Morcego já teve vários artistas trabalhando para entregar boas histórias. Fossem grandes roteiristas, desenhistas, arte finalistas e até coloristas, mas poucos deles tinham a capacidade ou a genialidade de ser um pouco de tudo isso, ou de fazer tudo isso ao mesmo tempo, principalmente se fossem autodidatas. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre história em quadrinhos, mas mais especificamente sobre um grande desenhista que conseguiu se tornar uma lenda e foi além. Ele esteve presente em dois grandes momentos importantes da história do Batman, como desenhista principal da trama, e criou splash pages épicas para cada uma das tramas que se tornaram verdadeiros ícones do universo da DC e da cultura pop. Se você está curioso para saber que momentos marcantes foram esses, mas também quer conhecer mais sobre essa lenda dos quadrinhos da Era de Prata, fica aí, porque hoje a gente vai conhecer tudo sobre a vida e a obra de Jim Aparo. E de quebra, ainda vou te contar uma história de amor e ódio que eu tinha com ele há tempos atrás, e eu quero saber se tem mais alguém aí também viveu esse mesmo dilema. É hoje, é agora, é aí dentro da sua telinha. What if you... Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jaqueiro e eu espero que vocês curtam hoje bastante esse vídeo. Principalmente você que é fã de quadrinhos, você que é fã do Batman, que tá doido para conhecer tudo a respeito desse grande desenhista chamado Jim Aparo. A gente vai falar sobre o começo de carreira, seus trabalhos, suas criações, o legado que ele deixou. Jim trabalhou com vários projetos, vários personagens e grandes e renomados artistas. Ele chegou inclusive a criar alguns personagens que mais lá para frente eu vou te contar quais foram, tá? Mas com certeza, se foi de propósito ou não, o que ele realmente conseguiu na carreira e depois dela foi fazer com que o seu traço ficasse para sempre associado ao Batman e a duas das mais memoráveis sagas do Cavaleiro das Trevas. Se você quer saber quais são essas duas sagas, vem comigo, porque vamos deixar agora mesmo de enrolação, de papo furado, e bora logo entrar no assunto, porque como eu já te falei, né, até o final do vídeo eu ainda tenho uma história para falar sobre a minha relação de amor e ódio que eu tinha com ele. Então eu acho que a melhor forma da gente começar a contar uma história é contar ela pelo começo, é ou não é? Bora lá, meu filho! Jim Aparo, ou James N. Aparo, nasceu no dia 24 de agosto de 1932 em New Britain, Connecticut. Desde criança ele era apaixonado por quadrinhos. Era um jovem autodidata que gostava muito de estudar, mas também gostava muito de copiar as histórias. Ele cresceu lendo e se inspirando no Superman, no Batman, no Capitão Marvel. Ele chegou inclusive a revelar que era muito fã de Alex Raymond e Milton Caniff. Em uma entrevista certa vez, ele revelou que antes mesmo de entrar para os quadrinhos, lá no começo mesmo, sabe, quando ele terminou o ensino médio, ele trabalhava como estoquista e todo tipo de emprego que aparecia, trabalho braçal mesmo. A parte do desenho só era à noite, quando ele estava sozinho, quando tinha tempo. Por conta disso é que Aparo começou mais tarde na carreira do que a maioria dos artistas. Lá no alto dos seus 20 anos, por exemplo, ele estava andando em Nova York com alguns trocados no bolso e batendo de porta em porta em busca de uma oportunidade, quando ele foi apresentar os seus trabalhos para os editores da AC Comics, que recusaram. Dizem que na época eles recusaram por conta da altíssima qualidade dos seus trabalhos, que ficaria muito acima do que eles poderiam pagar. Ah, pensou, mano? Que pode um negócio desse? Bom, mas se não deu certo dessa vez, daria certo numa próxima. E enquanto isso, ele seguiu no ramo publicitário, sempre focado em entrar na indústria dos quadrinhos. E durante alguns anos ele se especializou em desenhar anúncios de moda publicados nos tabloides da cidade. E aí, como ele passou a trabalhar em uma agência de publicidade em West Hartford, Connecticut, ele acabou ingressando na Hartford Art School por um semestre apenas, só para revisar anatomia. Porque como eu já te falei, né, o cara era autodidata. A sua entrada no ramo dos quadrinhos de verdade se deu a partir dos anos de 1960. Mais especificamente em 1963, quando ele foi convidado a desenhar a tira chamada Esther Weller, que é escrita pelo Ralph Keenan e que foi publicada nos jornais de Hartford,
durante menos de um ano. Mas foi no ano de 1966, quando ele estava de férias, que Jim decidiu ir correndo até a Charlton Comics, levando amostra do seu material. Uma página disso, meia página daquilo, e lá ele conheceu Dick Giordano, que viria depois a se tornar o editor executivo da DC Comics, né? E Dick viu que ali na sua frente ele tinha um trabalho de muito potencial e logo o contratou como ilustrador freelance. Ele passou a desenhar tramas de faroeste, mistério, ficção científica, romance e a personagem de humor Miss Bikini Love em Go Go Comics. Durante o primeiro ano na Charlton Comics, dividiu o tempo com uma agência de publicidade, já que lá ele tinha um contra-cheque quinzenal, até que decidiu certa vez falar com o Dick para que ele conseguisse um trabalho fixo para sair da agência. E aí Dick, sabendo do potencial do garoto, meu filho, arrumou logo uma revista completa para ele trabalhar. Seu primeiro trabalho com heróis na editora foi com Nightshade, ou Sombra da Noite, com o roteirista Dave Keller. Era publicado na revista do Capitão Átomo e funcionava como uma série de apoio. O curioso é que o Aparo só fez 3 histórias antes da revista do Átomo ser cancelada. A partir dessa publicação, foi que ficou ainda mais claro o perfil de Aparo em relação aos roteiros. Ele era o tipo de pessoa que gostava e preferia receber um roteiro completo, onde o escritor dizia o que era para fazer e o diálogo, já deixando claro o que ele queria. Assim, Aparo poderia dar sugestões e, junto com o roteirista, eles conseguiam encontrar meios para deixar com que a história ficasse mais fluida e favorecesse tanto um como o outro, claro, deixasse todos os leitores muito mais animados. Suas habilidades o levaram a entregar artes completas. Ele produzia uma página por dia, uma página feita a lápis, tinta e letras. O engraçado é que anos depois, já na DC, quando Carmine Infantino era editor-chefe, uma vez ele ligou para o Jim e disse assim: "Nossa, eu queria que você pudesse trabalhar mais." É isso que o Aparo respondeu, né? "Como você prefere, bom ou rápido?" E Carmine disse: "Eu quero bom." Então ficou tudo resolvido e Aparo continuou trabalhando no seu ritmo. Além de entregar um material completo, uma coisa que eu tenho certeza que ele também conseguiria fazer nos dias de hoje era dar uma curtida, deixar um comentário e quem sabe até se inscrever aqui no canal praticamente ao mesmo tempo, porque é bem simples, nem precisa ser uma lenda para isso, né? E você, como um bom autodidata que é, aprendeu a fazer isso sozinho, sem que ninguém precisasse lhe ensinar. É ou não é? Ajuda aí, meu irmão, vai lá. Dá uma forcinha, assim o YouTube divulga o nosso vídeo para mais pessoas. Quando Dick se mudou para a DC Comics em 1968, ele convidou Aparo, que na época estava trabalhando com o Fantasma, né? O clássico herói lá de 1936 criado por Lee Falk. A grande sacada para Aparo foi que, mesmo mudando para a DC, ele continuou por um tempo na Charlton, já que o Fantasma era uma publicação bimestral. Assim ele conseguia praticamente um mês fazer o Fantasma e no outro ele podia fazer o Aquaman, título que ele ficou por 10 anos, de 1968 até 1978. E foi com o sucesso do Aquaman que ele saiu de vez da Charlton, já que Carmine viu o sucesso e se deu logo ao trabalho de resolver lhe oferecer muito mais trabalho. Assim ele passou também a desenhar The Phantom Strange, ou O Vingador Fantasma. Mas como o homem era uma máquina de produzir páginas, com o cancelamento do Aquaman, a frequência bimestral do Vingador Fantasma já não supria mais a sua produção diária. Assim, a DC teve que lhe oferecer novos trabalhos curtos em edições de mistérios, como House of Mystery e House of Secrets. Sua entrada no universo do Homem-Morcego se deu em meados de 1971, quando as histórias do Vingador Fantasma passaram a fazer parte da revista The Brave and the Bold, número 98, ali de outubro para novembro de 1971. Era uma revista que mostrava algumas equipes de heróis que atuavam com o Batman e com outros personagens da DC. Nessa época, Murray Boltinoff, o editor-chefe de The Brave and the Bold, ele teria dito para o Aparo assim: nós vamos pegar o cara tá desenhando o Vingador Fantasma, porque afinal de contas ele já conhece o personagem mesmo, então vamos trazer ele para a revista. Assim, Aparo começou na edição 100 de The Brave and the Bold e foi até a edição 200, quando a revista foi cancelada, passando ali mais de 10 anos na mesma revista. O curioso disso é que ele chegou a fazer uma aparição em uma edição em The Brave and the Bold 124 de janeiro de 1976. Dá uma sacada aí, ó. Em uma entrevista concedida ao arte finalista e escritor Jim Mesh em maio de 2000, ele comentou sobre essa aparição. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Isso foi cafona.
Eu não morava perto da água como eles me colocaram na história. Eu saí do meu estúdio no porão, subi em um barco e fui até um farol ou algo assim. Foi escrito assim. Acho que os leitores acreditaram. Eu era só uma piada. O Bob, que era o escritor, e o Murray, que era o editor, eles realmente queriam muito brincar comigo. Durante sua passagem por The Brave and the Bold, ele também produziu outros trabalhos para DC, como o Espectro e um renovado Aquaman, publicado na Adventure Comics, além de se tornar um capista de referência da editora. E foi em 1973 que ele assumiu as aventuras solo do Batman. Foi na edição 437 de Detective Comics, ainda que por um curto período. Já em 1980, ao lado do roteirista Len Wein, ele desenhou The Untold Legend of the Batman, ou A Lenda Não Contada do Batman, a primeira minissérie do Homem-Morcego. A primeira edição foi desenhada pelo John Byrne e tinha a arte final do Aparo, e desenhou e arte finalizou sozinho a segunda e terceiras edições. Já quando The Brave and the Bold foi cancelada em 1983, surgiu uma nova publicação para ocupar o lugar, chamada Batman and the Outsiders, algo como Batman e os Renegados. Mostrava uma equipe de super-heróis sob o comando do Batman e que operavam na semi-clandestinidade. Essa série foi criada pelo Aparo junto com o roteirista Michael W. Barr. Já em 1987, Aparo retorna para a Detective Comics apenas com o lápis. E em 1988, em parceria com o grande Jim Starlin, ele lança um dos principais arcos narrativos produzidos pela dupla, que se tornaria um grande clássico que eu tenho certeza que você já ouviu falar: Ten Nights of the Beast, ou As 10 Noites da Besta. Aqui foi introduzido o KG-Besta, que era um antigo agente especial da KGB, criado em parceria pelo Aparo e pelo Jim Starlin. Os dois Jims, né? Lembra? E lá no começo eu falei que ele esteve presente em dois grandes momentos importantes da história do Batman, como o desenhista principal da trama, criando splash pages que se tornaram épicas? É claro! Pois bem, a primeira foi em 1988. A DC Comics, na época, sabendo da impopularidade do Jason Todd como Robin, decidiu fazer algo inovador. Anunciou que os leitores norte-americanos poderiam ligar para um número de telefone e escolher se Jason Todd viveria ou morreria. Na história chamada Uma Morte em Família, o evento conseguiu mais de 10 mil votos, onde a grande maioria votou pela morte de Jason Todd. E olha, a edição é simplesmente fantástica. A arte contribui muito para o que ocorreu e fica mais e mais impressionante, trazendo um clima de suspense quadro a quadro até chegar ao momento do espancamento de Jason pelo Coringa e o grande desfecho quando finalmente Batman encontra o corpo de Jason Todd caído em meio aos escombros. Cara, é realmente de cair o queixo essa cena. Eu tenho a edição lançada pela Abril e eu devo confessar que quando eu vi pela primeira vez foi realmente chocante. Passei uns 10 minutos revendo as páginas finais até chegar a essa cena de novo. Eu fiquei admirado, sabe? Realmente cara, a gente sente o que ele passa nos desenhos. Já no começo dos anos de 1990, a DC, querendo inovar de novo e buscando um meio de elevar as baixas vendas de comics na época, criou eventos que abalaram grande parte dos seus personagens do Hall da Fama. Foi nessa época que o Superman casou e morreu. Hal Jordan pirou, matou toda a tropa dos Lanterna Verdes e se tornou um grande vilão. E foi também aqui que até o pobre do Aquaman se lascou, porque ele acabou perdendo a mão, ficou usando um arpão no lugar da mão e ficou meio ranzinza demais, parecendo mais humano do que a Atlante. E com o Batman, a sacada veio em 1993 com o lançamento da mega saga A Queda do Morcego, no original Nightfall, que se tornou o mais longo arco publicado de histórias do morcegão até hoje, durando ali cerca de 2 anos. Contava um momento da vida de Bruce Wayne onde ele começava a demonstrar já um certo cansaço na luta contra o crime, no mesmo momento em que surge um dos melhores e maiores vilões do personagem, no caso, o Bane. A saga contou com a arte de vários artistas ao longo de várias edições, mas ficou a cargo de Jim Aparo a edição onde ocorreu o exato momento em que Bane quebra o Batman ao meio. É essa a tal cena épica.
Nessa época, eu sempre que comprava uma revista nova, olhava logo ali, ó, todas as páginas, ficava ali besta e encantado com os desenhos. Mas a edição em que o Bane iria finalmente quebrar o Batman, essa eu só olhei até chegar o momento em que o Bruce encontra o Bane na mansão, tira ali o roupão, ele ainda com o uniforme de Batman já, todo surrado, todo quebrado, visivelmente cansado, e parte pra cima do Bane, porque tinha batido no Alfred, né? E apanha. A página seguinte era exatamente essa página. Olha, até eu chegar a esse momento, eu tive que ler a revista todinha, eu não olhei, eu não queria spoiler. E quando eu cheguei nesse ponto, cara, vou te contar, eu fiquei impressionado. É algo assim incrível. Hoje não causa mais o efeito, mas na época é difícil de falar, sabe? Porque o impacto que causou aqui no Brasil, a Editora Abril lançou A Queda do Morcego somente a partir de 1995, e a edição onde ocorreu a quebra do morcego pelo Bane se deu nessa edição, Batman Especial 1, A Queda do Morcego, A Vitória de Bane. Já nos Estados Unidos, a revista onde saiu o momento em que o Bane quebrava o Batman ao meio foi na edição Batman 497, de julho de 1993. Vale ressaltar que após a saída da revista Batman e os Renegados, que depois, pouco antes do fim, passou a se chamar apenas The Outsiders, ou os Renegados, pois já não contava mais com o Batman, desde aquela época, né, e com a vinda para Detective Comics, que a Aparo havia parado com a sua tradição, digamos assim, de fazer desenho, arte final, colorização no próprio trabalho. Fato esse que ocorreu até 1992, quando ele volta a produzir em grande escala e assume também um novo título, que era o Arqueiro Verde, onde ele ficou da edição 81 até a edição 100. Foi nesse período que, ao lado do escritor Kelly Puckett, criaram juntos o Connor Hawke, que é o filho do Arqueiro Verde, que acabou substituindo temporariamente o Arqueiro depois que foi dado como morto. Essa foi a última revista regular que ele desenhou para a DC Comics. E desde o final dos anos 90 até o início dos anos 2000, Jim Aparo dedicou-se principalmente à arte de ilustrar minisséries e edições especiais protagonizadas pelo Batman, personagem ao qual ele sempre teve muito carinho e respeito. E aí foi durante esse período que publicou algumas obras memoráveis, como por exemplo, Batman Anual Volume 1, número 24, uma edição especial ilustrada ao lado do grande Sal Buscema, uma minissérie em 4 edições da Polícia de Gotham chamado Batman GCPD, ao lado de Chuck Dixon e Bill Sienkiewicz. Teve um especial também do Flash chamado Speed Force, ao lado de John Byrne e Bill Sienkiewicz, uma edição da minissérie Deadman, em que revisitou sua icônica história A Dead and the Family, e uma única página em Green Lantern Superman, Legend of the Green Flame, ou A Lenda da Chama Verde, escrita por Neil Gaiman, onde ele teve a oportunidade final de desenhar mais uma vez Defender Strange, ou o Vingador Fantasma, para essa edição. Mas não é só de desenhar grandes sagas ou heróis que vivia Jim Aparo. Em seus vários trabalhos, ele também colecionou a criação ou cocriação de vários personagens. A lista é bem grande, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui abaixo para você, se quiser conhecer, conferir todos eles, e vou citar aqui apenas os 4 mais conhecidos. São eles: o KG Besta, seria o Anatoly Kisanev, apareceu em As 10 Noites da Besta. Ele foi treinado como um assassino pela KGB, é mestre em artes marcial, a sua força é ampliada por implantes cibernéticos. Já o Connor Hawke, que é o filho do Arqueiro Verde, assumiu a identidade do pai após o Oliver Queen ser dado como morto. Katana, ou Tatsui Yamashiro, após a morte do marido e dos filhos, ela encontra uma espada mística, a Katana, que podia absorver magicamente a alma de suas vítimas. Ela chegou a fazer parte do grupo dos Renegados. Geoforce, ou Brian Markov, é príncipe da família real de Markovia. Ele recebeu os poderes derivados da Terra para combater uma invasão em seu país e também participou do grupo dos Renegados do Batman. Mesmo com tanta bagagem ao longo dos anos e se tornando tão importante na indústria dos quadrinhos, sendo ele um autodidata como era, Jim Aparo em toda a sua carreira ganhou apenas 2 prêmios enquanto vivo.
O primeiro foi o prêmio Shazam de melhor conto individual em 1972 por The Demon Within em House of Mystery 201, que dividiu com John Albano. O segundo foi o prêmio Inkpot em 1993, que se trata de uma honra concedida anualmente pela Comic Con International desde 1974. Ele chegou a receber um outro prêmio póstumo, que foi o Hall da Fama de Will Eisner, agora em 2019. Foram muitos os desafios ao longo de mais de 40 anos de carreira, muitas histórias, personagens e reconhecimento. Em 2001, quando decidiu se aposentar, o mestre Jim Aparo vendeu muitas das páginas de artes originais produzidas ao longo da sua magnífica carreira. E, obviamente, seu último trabalho acabou sendo para a DC Comics. O trabalho foi a arte da capa de Batman The 18th, uma antologia que reúne 9 das melhores histórias do Batman dos anos 80. Ela foi publicada em 2004, antes da revelação póstuma da arte de Aparo do final alternativo de Uma Morte em Família, presente na Batman Anual número 25, onde mostrava a arte que Aparo fez para Jason Todd Robin, caso ele tivesse sobrevivido ao final da edição. Apesar dessa linda trajetória de muitos heróis, anos e anos na DC, presenteando com artes incríveis, como qualquer ser humano, a maior aventura de Jim Aparo chegou ao fim na manhã do dia 19 de julho de 2005. Jim Aparo morreu aos 72 anos, onde alguns relatos atribuem a causa da morte a uma longa batalha contra o câncer. Mas o anúncio formal da família, feito por meio de seu agente de arte, Spence Beck, atribuiu a morte a complicações relacionadas a uma doença recente, segundo informou a própria filha, Donna Aparo. Jim deixou sua esposa, Julianne, 3 filhos, diversos netos e bisnetos e uma imensa legião de fãs e admiradores. Após sua morte, muitos colegas de trabalho e fãs prestaram homenagens emocionadas. Vários artistas e escritores destacaram sua influência e impacto nos quadrinhos, lembrando suas contribuições marcantes para o universo do Batman e além. O seu legado ele continua vivo através de suas obras, que continuam a ser apreciadas e estudadas por fãs e profissionais da área. A sua capacidade de contar histórias, o seu estilo inconfundível e seu compromisso com a qualidade artística estabeleceram um padrão que inspira artistas até hoje. Aparo é lembrado não apenas por suas contribuições individuais para personagens e séries específicas, mas também por sua influência na evolução da arte sequencial. Seu trabalho influenciou gerações posteriores de artistas que buscam capturar não apenas a ação e o drama, mas também a profundidade emocional dos personagens nos quadrinhos. Jim Aparo foi muito mais do que um artista de quadrinhos. Ele foi um contador de histórias visualmente impressionante, cujo trabalho influenciou profundamente o universo dos super-heróis, desde seus primeiros passos como ilustrador autodidata até se tornar uma das maiores lendas dos quadrinhos da DC Comics. Agora que estamos chegando quase ao final do vídeo, eu preciso revelar para vocês qual era a minha história de amor e ódio que eu tive com ele. E saber se mais alguém aí que está assistindo esse vídeo também viveu algo assim em relação a Jim Aparo. Vamos lá. Quando eu conheci a sua arte nas revistas do Batman, eu devo confessar que eu tinha um desprazer em ler as histórias, porque como uma vez eu falei para um amigo, sabe? Esse cara, eu falei pra ele assim, mas esse cara desenha muito ruim, todo mundo é meio magro demais, e parece que ele desenha meio de banda, sabe? Aí você tem que botar a revista assim de lado pra poder ler. Como eu era idiota na época, ei, será que mais alguém aí era idiota assim que nem eu também, e tinha esse mesmo pensamento? Foi somente com a chegada de A Queda do Morcego e o ápice da sua arte, quando o Bane quebra o Batman, é que eu aprendi a gostar do seu traço, que eu comecei a perceber os detalhes que ele colocava e a sensação que os seus desenhos passavam, porque eu fiquei impressionado com a história. E claro, anos depois, quando eu fiz um curso de desenho com o Daniel Brandão, e depois também eu fiz um curso na oficina de quadrinhos da UFC aqui em Fortaleza, é que eu aprendi ainda mais a gostar dos seus desenhos. Até chegar a esse vídeo, onde eu resolvi prestar uma homenagem a essa lenda dos quadrinhos, o grande Jim Aparo. Ou seja, eu meio que segui à risca aquela frase que diz que a gente só sabe dar valor quando a gente perde, né? É triste. Bem, é isso que eu queria passar para vocês sobre a vida e a obra de Jim Aparo.
fiquei espantado ao começar a pesquisar para falar sobre isso nesse vídeo e vi que não tinha canais do YouTube falando sobre Jim Aparo, a não ser que fossem fazendo pequenos reviews de revistas que ele publicou, tá? Então, de verdade, espero que você tenha curtido. Se ficou alguma coisa de fora sobre a história dele que eu não contei, coloca nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Vou responder todo mundo que comentar aí. E claro, se você tem algum artista dos quadrinhos que gostaria de conhecer mais sobre a vida e sobre a obra, deixa nos comentários aí que vai ser muito massa aprender mais sobre ele e repassar o conhecimento para você e para todo mundo que assiste aqui o canal. E aguardem, porque outras lendas dos quadrinhos ainda estão por vir, ainda vão aparecer aqui no canal, viu? Então, deixa nos comentários aí qual a sua história favorita desenhada pelo Jim Aparo, até para poder saber que você chegou até aqui ao final do vídeo, beleza? Aqui na tela estão aparecendo agora a nossa chave Pix, o nosso Apoia-se, para quem quiser contribuir, fica à vontade, mas se você também só quiser curtir, se inscrever, compartilhar, comentar o vídeo, também é muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês aí em qualquer um desses outros vídeos que estão aparecendo na tela nesse exato momento. Eu fui!